Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou Eric Aoki e hoje nós vamos falar do episódio 7 da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Já vem aqui se aconchegando. Se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram, vai me acompanhar agora, porque eu tô postando vários stories na hora, reagindo quando eu tô assistindo o episódio e fazendo alguns comentários de react mesmo. Então tá bem divertido e a gente acaba criando um diálogo muito mais direto sobre o episódio por lá. O Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Pessoalmente, esse aqui já é um dos episódios que eu considero mais bem desenvolvidos dessa nova temporada, porque diferente do que a gente estava tendo de formato até agora, que era uma temporada desenvolvida desde o começo, com uma história que está sempre se prolongando pelos episódios, eu acho que esse episódio aqui veio bastante como episódio individual, especial, isso também porque, em especial, nós tivemos a participação de uma atriz que na vida real é irmã da Kelly, a atriz que faz a Meg na série. Foi um episódio que, sinceramente, se mostrou bem melhor do que eu esperava, porque eu não tinha grandes expectativas, até porque eu sei que a Meg não é um dos personagens preferidos pelos fãs, então, até mesmo por isso, eu sei que muitos de vocês também que estão assistindo, que não gostam da Meg, vão acabar assistindo o episódio com um pouco de pé atrás, mas se vocês derem uma boa chance real pro episódio, e vocês avaliarem os aspectos gerais dele, talvez vocês concordem comigo que esse aqui foi um episódio que desenvolveu a Meg pra caramba e mostrou bastante do potencial da personagem e também do potencial da atriz. No começo desse episódio, a gente viu a Amelia segurando aquele elefantezinho que ela ia levar pro Leo, mesmo não sendo o elefantezinho do Leo. Mas por que ela fez isso, né? Ela só tava procurando algum tipo de razão pra ir até o Peck North, pra ir conversar com Owen e, de certa forma, tentar contar pra ele sobre a sua gravidez agora com o Link. E por mais que eles não estão mais juntos, eles não estão mais em um relacionamento, a gente super consegue entender o ponto de vista da Amelia, porque eles eram casados até pouco tempo e eles tiveram uma relação um pouco conturbada, justamente uma das maiores causas, né, não posso descontar também a toxicidade do Owen, mas uma das causas foi porque a Amelia ela não queria ter filhos, né? Eu sempre explico pra vocês o porquê a Amelia passa e tem um processo tão importante em cima da sua gravidez, que é todo o arco que ela teve na série Private Practice com a Edison, enfim, aquele spin-off incrível que contou um lado da Amelia que quem só assiste Grey's Anatomy não conhece. Então, se vocês nunca assistiram Private Practice, tá na hora de vocês começarem a assistir, porque infelizmente ou felizmente, tudo que aconteceu naquela série agora tá tendo um reflexo direto na série Grey's Anatomy, isso tudo por causa da Amelia. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre a possibilidade da Edison voltar agora na 16ª temporada de Grey's Anatomy. As chances estão muito altas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, super recomendo que você vá lá e assista ele depois, para você entender melhor o porquê a Edison faz tanto sentido agora nessa nova temporada. Mas enfim, vamos focar primeiro nesse arco da Amelia e do Owen, porque eu quero falar primeiro dos arcos que são contínuos da temporada e depois a gente foca no arco que foi mais desse episódio, no arco da Meg e tudo que aconteceu com ela. A Amelia foi até o Peck North entregar o elefantezinho do Leo, mesmo não sendo elefantezinho, e logo de cara ela já abriu o jogo falando que ela está grávida, ela vai ter um filho com o Link e tudo. A princípio pareceu que o Owen, ele teve um choque, a gente viu que ele ficou um pouco surpreso na hora, mas ele não esboçou nenhum tipo de reação a princípio. Até que apareceu aquela paciente que mais tarde eles descobriram que ela estava ali justamente porque ela tentou fazer algum tipo de aborto legal e isso acabou prejudicando o seu próprio corpo. Inclusive é um ponto que a série abordou que é muito importante, que tantas mulheres, até mesmo no Brasil que o aborto não é legalizado, acabam recorrendo a métodos extraordinários para fazer o aborto, e o que a série fez questão de mostrar nesse episódio é a facilidade em abortar, né, de forma segura e que não coloque o corpo da mulher em situações extremas para isso. A gente viu, foi explicado que são essas duas pílulas que ela tomou e o aborto já estaria feito. E essa temporada de Grey's Anatomy tá vindo bastante com essa questão de críticas sociais, valorização do corpo da mulher, então tá sendo mesmo uma temporada muito responsável. E a gente não vai entrar em debate aqui sobre se é a favor ou contra o aborto e se no Brasil deveria ser legalizado, até porque a gente tá focando na série e por mais que seja um tópico muito importante, eu não quero que meu canal se transforme em uma discussão política, por mais que a série esteja tratando disso de certa forma. Eu não sei sinceramente o que fazer, porque eu acho que com essa temporada de Grey's Anatomy tá cada vez mais difícil
difícil eu não esbarrar e acabar caindo diretamente em algum tipo de discussão política. Mas enfim, eles exploraram bastante esses dois pontos de vista. A gente viu o Owen ser mesmo um babaca com a paciente dele, porque ele viu claramente que as intenções dela eram de abortar, então ele ficou ali naquele em cima do muro, mas na verdade aquilo era um reflexo do que ele estava sentindo em relação à gravidez da Amelia, que eles conversaram um pouco mais pra frente. O Owen acabou falando algumas coisas um pouco pesadas pra Amelia, mas de certa forma naquele momento eu não fiquei extremamente irritado com ele como eu pensei, principalmente por causa do teaser que deu a entender que aquele discurso era só um discurso extremamente babaca, mas pelo menos a construção ali não me fez odiá-lo. Porque, principalmente, o ponto ali não era a Amelia, né? O ponto é que ele ficou chateado pensando que a razão pela qual ela não queria engravidar não é porque ela não queria engravidar, mesmo com a história toda dela. A questão que na cabeça dele é que ele não era bom o suficiente e que a Amelia não o amava o suficiente pra ter um filho com ele. O que não justifica as babaquices que ele acabou falando pra Amelia, mas também dá um pouco de desconto e que mostra que a Amelia pelo menos podia se explicar pra ele e justificar o porquê tudo aquilo estava acontecendo, e foi o que ela fez. No final eu gostei bastante, deu pra ver que a relação dos dois está muito mais estável, e mesmo depois de tantos altos e baixos que eles passaram, agora pelo menos eu acho que dá pra considerar que os dois podem ser amigos e continuar a vida de forma saudável, e eles não precisam ficar se odiando, até porque eles são uma família de certa forma, porque a Amelia tem um laço muito forte com o Leo, que é o filho adotivo deles. Também no começo do episódio nós tivemos uma interação super rápida da Maggie e do Jackson, que, olha, eu tenho que ser bem sincero com vocês, aquele casal é péssimo, horrível, péssimo mesmo. Só deles começarem a conversar, o diálogo deles, a gente já vê assim a radiação subindo em níveis absurdos, porque, olha, tá até difícil me segurar pra não falar um palavrão, mas o Jackson e a Maggie ficam naquelas farpas. A gente vê que um relacionamento que acabou, mas que não acabou de forma saudável. Os dois têm aquele ódio um pelo outro, que é uma coisa complicada, e é muito negativo você ficar nutrindo um ódio por uma outra pessoa, sabe? Logo em seguida a gente conheceu a prima da Maggie, a sobrinha do Weber, chamada Sabrina, ou simplesmente de Bina. Eles fizeram um trabalho excelente na construção da personagem, porque logo de cara você já cria uma empatia gigantesca pela Sabrina. E é inegável que as duas iam ter essa química incrível em cena, até porque as duas são irmãs na vida real, então acho que não tinha muito erro ali. Elas já são muito próximas, então ver as duas interagindo em cena juntas foi uma coisa muito natural mesmo. Parecia que a Bina já estava ali na série faz anos, porque a interação das duas era simplesmente hipernatural. Nós também acabamos descobrindo que a razão pela qual ela tá ali é porque ela foi procurar pelo Weber para entender o que estava acontecendo com ela e para pedir também um pouco de auxílio médico. Afinal, o Weber é um médico extremamente talentoso que tá anos e anos mostrando quão incrível ele é. O que a Meg fez, ela dá uma carona tanto pra Bina quanto pro tio dela até o Peck North, que é onde o Weber realmente está. E dali eles começam a seguir o processo deles. Quando eles percebem que o câncer dela é super agressivo e que ela precisa fazer aquela cirurgia imediatamente, eles começam a entrar naquele debate se a Meg deve ser a cirurgia dela ou se eles devem chamar outra pessoa que não é nem pela metade tão qualificado quanto a Meg. A gente vê que a Meg é um gênio, então não dá pra negar, com certeza a Meg era a melhor opção pra operar a prima dela, mesmo com toda essa questão da família envolvida. A gente viu de certa forma uma hiperconfiança da Meg ali, uma confiança que ela conquistou porque ela realmente mereceu, mas também acabou soando um pouco como arrogância pra cima da sua prima. Quando a Bina começa a entrar em algumas complicações, ela é levada para a sala de cirurgia e eles decidem na hora que a Meg deve ser a pessoa que vai operar ela de fato. E no meio dessa operação, durante a sala de espera, o Richard estava sentado quando a Gemma, aquela amiga dele meio louca que tentou ir para cima dele em alguns episódios atrás, aparece e fica de certa forma dando em cima dele, mas eu não sei se ela estava realmente sendo como uma amiga ali. Depois do que aconteceu naquele outro episódio, eu acho muito difícil, eu acho que ela estava assim com algumas segundas intenções em cima do Weber. Mas acontece que dessa vez a Catherine aparece, ao contrário do que muita gente estava teorizando, de que ia aparecer alguma foto de quando ela beijou o Weber contra a vontade dele e que a Catherine ia descobrir sobre isso. Aparentemente a Catherine não tem noção nenhuma do que aconteceu naquele outro episódio.
Mas logo de cara a gente já viu que começou a sair algumas faíscas dela e que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, pelo menos com a Gemma. E a gente viu também que, conversando com a Gemma, ela ofereceu algum emprego na Fundação Catherine Fox, mas foi mesmo uma demonstração de poder da Catherine para mostrar quem é que estava no controle ali, mesmo ela sentindo que ela estava perdendo esse controle ao mesmo tempo. Gente, se vocês notarem um pouco de barulho, é que eu já falei algumas vezes aqui, mas talvez você não saiba que onde eu gravo é literalmente do lado da cozinha. Eu tô gravando agora, são 7h42 da noite e é o horário que a minha mãe resolve cozinhar também, né? Afinal, ela não vai deixar a gente morrer de fome, graças a Deus, porém acaba fazendo um pouco de barulho e pode ser que o microfone esteja pegando. Se esse vídeo tá sequer sendo postado é porque eu não achei tão absurdo assim, o áudio não tá tão ruim. Mas pelo menos vocês já ficam cientes do porquê tá esse barulho. Geralmente não tem, mas hoje vai ter porque não tem jeito, eu preciso gravar agora porque eu não vou conseguir gravar nos próximos dias. Enfim, vamos lá e vamos continuar esse vídeo. Pra mim não ficou muito claro se a morte da Seb, né, infelizmente ela não sobreviveu, foi culpa da Meg ou se foi culpa do pessoal da equipe dela ali, porque não avisaram ela daquele número que deveria estar subindo, mas que não estava subindo. E talvez se eles tivessem pego aquilo um pouco antes, eles teriam conseguido evitar o que aconteceu, né? O sangue dela coagulou, pelo que entendi, acabou entupindo o bypass, eles tiveram que trocar o bypass. Enfim, teve toda essa complicação no caso da Seb, por isso ela acabou falecendo. E quando ela de fato morreu, eu acho que a gente viu que a Meg entrou em alguns tipos de conflitos. E por mais que ela tenha sido um pouco fria antes, dito que não ia fazer diferença porque eles tinham acabado de se conhecer, eu acho que a Meg sentiu sim, porque até mesmo como ela disse no episódio que ela nunca tinha encontrado algum parente, algum familiar que se parecesse com ela, até porque ela foi adotada, encontrar a Seb foi algo que mudou o que ela tinha antes. Então logo em seguida ela perdeu a Seb pelas suas próprias mãos. Foi um momento que ela caiu a ficha dela e ela se tocou o que ela tinha acabado de fazer e que talvez de fato ela não fosse a melhor opção naquele caso, porque ela estava sim emocionalmente envolvida. A cena que o Alex conversa com a Meg sobre aquilo e a Meg começa a desabar, eu achei uma cena extremamente forte. Eu tenho certeza que a Kelly, com certeza, vendo a irmã dela ali como se estivesse morta, ela deve ter pego todas essas emoções e tudo que ela realmente se importa com a irmã dela e colocado naquela cena. Por isso eu achei uma atuação incrível, sem falhas nenhuma, e com certeza foram emoções muito reais que ela estava soltando ali na hora. Nesse episódio, infelizmente, a Meredith ficou um pouco excluída, até porque o foco foi mesmo a Meg, todo o arco dela. Foi sensacional, gostei muito. Não cheguei a ficar emocionado nesse episódio, mas de fato foi um episódio que me fez ficar pensando bastante em relação a como e o que estava passando na cabeça da Meg naquele momento, porque eles não colocaram nenhum tipo de auxílio verbal pra gente. Tudo que a gente tinha de informação ali era o que nós estávamos vendo, ou seja, basicamente o que a gente estava interpretando e lendo ali era a linguagem corporal da Meg, e deu pra gente ver um trabalho incrível dela. Eu fiquei pensando mil coisas que talvez estavam passando na cabeça dela, como será que eu era a melhor opção pra ela mesmo? Será que eu deveria ter feito essa cirurgia? Ela era uma pessoa tão incrível, como é que eu pude deixar isso acontecer? E também sentindo a tristeza dela, porque por mais que elas não se conhecessem, a Meg já tinha criado esse vínculo na hora, direto com a Seb, e não dá pra negar que ela ficou muito triste também, porque ela tava meio que perdendo alguém que ela se importava, mesmo conhecendo fazia muito pouco tempo. Bom, gente, esse aqui foi o episódio 7, no geral um episódio que eu gostei bastante, que nos distanciou um pouquinho do que a gente estava tendo nos outros episódios, mas mesmo assim eu gostei pra valer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ir lá me seguir no Instagram, como eu falei pra vocês, agora a gente tá tendo um contato direto e eu tô postando muita coisa nos stories, inclusive sobre os episódios. Então se você assistir toda semana aqui o resumo semanal comigo, sério, eu não sei porque você ainda não tá me seguindo lá, porque é meio que uma extensão do que a gente tem aqui no canal, é muito legal e o nosso contato é bem direto mesmo. Muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.